Vamos orar. Pai, nós te damos graça, te damos honra, glória, porque sabemos que tudo que temos vem de ti. Tu és o nosso dador de vida, nosso doador, aquele que nos sustenta com a destra da tua justiça, do teu amor, da tua graça. Pai, que nesta noite, mais uma vez, possamos ser ministrados pela tua palavra, que é viva e eficaz e que se renova, e que possa produzir em nós este renovo, esta vida, Pai, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, no nosso intelecto, no nosso entendimento espiritual, que seja desatado uma nova revelação da tua palavra e também nos recorde verdades que já ouvimos e que muitas vezes deixamos passar. Possamos ouvir a tua palavra, recordando, aprendendo, em nome de Jesus, nesse discipulado, Pai, porque estamos nos capacitando a cada dia, nos aperfeiçoando a cada dia, para alcançar a estatura de varão perfeito do nosso Messias, né, do nosso Maestro de justiça, no qual é a nossa referência. Por isso, nesta noite, pedimos que o Senhor traga a tua cobertura sobre as nossas vidas, nossas casas, territórios, sobre essa conexão, que tudo flua com liberdade e para o cumprimento do teu plano e teu propósito em nossas vidas. Abençoa todos que estão se conectando, que vão se conectar e que vão também ouvir, supostamente, essa gravação em outro momento. Que sejam abençoados com a bênção de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Amém e amém. Sejam todos bem-vindos a mais essa classe. Hoje, dia 23, deixa eu ver se a data está correta, 23 de agosto de 2022. Espero que vocês tenham passado bem esses dias. Estamos ainda no início da semana, mas eu acredito que o Senhor tem processado cada um de nós no âmbito particular, né? Mas também como sociedade, como nação, todos estamos nos processos de Deus. E que tremendo! É melhor estar nos processos de Deus do que estar nos processos do mundo, né? Porque o mundo, quando vai processar, quando vai trabalhar, não tem pena. O nosso Deus, a Bíblia diz que ele é um Deus misericordioso, né? Um Deus que é tardio em irar-se, que está pronto a perdoar. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Graças a Deus. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa fé, esse é o nosso evangelho. E vamos já entrando aqui no nosso tema de hoje. Quero compartilhar aqui com vocês acerca da nossa classe. Aleluia. Os que estão se conectando, sejam bem-vindos. E os que estão nos acompanhando também pelo Facebook, né? Seja bem-vindo a essa transmissão. Deixa aí o seu like, compartilha com outras pessoas, deixa comentários. Eu não estou aqui olhando no Facebook, propriamente dito, eu vou ver depois da transmissão, mas os que estão no Zoom aqui podem usar o chat, podem fazer perguntas, e ou melhor, deixem, se quiserem, para o final, para a gente poder ter um tempo também mais produtivo. Mas hoje, dia 23, vamos começar com o nosso discipulado apostólico, e eu quero, como sempre tenho buscado fazer uma pequena revisão do que ensinamos na classe passada. Hoje foi que eu disponibilizei no nosso canal do YouTube a classe da semana passada. Já está disponível, né? Foi uma classe atípica, não preparei slides como preparei hoje, mas os temas foram esses. Os significados de casa, né? Falei que casa é escola, que casa é ensino,
é um ambiente onde se forma uma cultura, padrões de mentalidade. Falei que na Bíblia, quando se fala de pais e de filhos, também se fala de mestres e estudantes, né? Porque os pais são os que estão ensinando e os filhos são os que estão aprendendo, sendo informados. Não que o pai não aprenda e não que o filho não ensine, não é isso. Mas fala-se de uma posição. Os pais entendem-se que aqueles que estão mais avançados, mais experimentados, mais maduros para poder ensinar. Então, falei também que um discipulado é um tempo de formação, recorde isso, que o discipulado fala de um tempo de formação. Todos nós, quando aceitamos a Cristo, quando aceitamos o Evangelho do Reino, nos tornamos filhos de Deus, né? Temos esse chamado a nascer de novo. Mas veja que interessante. Quando nós nascemos de novo, nós não sabemos como é viver com Cristo. Nós não sabemos como é viver uma vida de fé. Por isso, precisamos ser discipulados. A palavra discipulado vem de disciplinar, disciplina, educação, né? Por isso, o discipulado é um tempo de formação, é um tempo de treinamento para o ministério que ele tem para mim, né? Para o ministério que ele tem para mim. E precisamos entender o seguinte: também o nosso ministério não é somente baseado no que nós vamos fazer para Deus. Esse discipulado também está relacionado com deixar padrões culturais, com deixar muitas coisas que nos ensinaram, que nos construíram de forma incorreta, com conceitos, com pensamentos que não servem para o que nós fomos chamados a fazer para Deus. O outro ponto foi: nós fomos chamados como Abraão para sair de sistemas, né, e de uma cultura. Recorde, quando eu falo de sistemas, eu estou falando das 7 áreas de influência de uma sociedade. Estou falando da economia, estou falando do governo, estou falando da educação, da família, estou falando das artes, entretenimento, festas, né, esportes, eu estou falando da própria religião, né, todas essas esferas de influência que temos estudado, que são 7, né, de forma principal são 7, todas elas são sistemas que operam uma sociedade e que formam uma cultura. Então, Abraão foi chamado a sair desses sistemas para também ter uma mudança de cultura. A própria palavra cultura, né, no original da etimologia, né, que é o estudo da origem das palavras, a palavra cultura vem de 2 palavras antigas do hebreu, que é kol, Torá. Kol significa de cima, do alto, né, significa voz. Ou seja, uma voz que vem de cima, que vem do alto, que vem de Deus. E Torá significa instrução, ensino, educação. Ou seja, a cultura, sempre a ideia de se formar uma cultura, sempre foi iniciativa de Deus. Deus sempre quis formar no homem, aqui na Terra, uma cultura segundo os princípios do céu, né, da eternidade. O primeiro a ser chamado a construir essa cultura foi Adão. Só que Adão, ele deixou essa cultura divina e corrompeu essa cultura, dando ouvidos à voz da serpente, né? Então, é importante saber que fomos chamados, como Abraão, para sair desses sistemas de cultura para inaugurar uma nova cultura. Fomos chamados a inaugurar uma nova cultura. Ponto 4. A cultura ela é formada em uma casa. Cultura não se forma em meio de rua. Cultura se forma em casa. Cultura não se forma sozinho. É necessário ter pelo menos 2, né? Que se relacionem, que compartilhem pensamentos, compartilhem linguagem, compartilhem ideias, compartilhem de ações, comportamentos em si. Por isso que Deus trouxe ao homem no jardim a mulher, para que juntos formassem uma cultura. Se ficar sozinho,
não formaria essa cultura divina. Então, a cultura é formada em meio a uma casa, e quando eu falo casa, eu falo de família, né? E uma família que Deus construiu, que Deus educou. No caso, entendendo-se que Abraão é o pai da fé, tudo começou, toda essa educação do reino de Deus começou em Abraão. Não que antes de Abraão não houvera um homem de Deus, mas Deus decidiu começar algo novo em Abraão. Né? E tanto é que as Escrituras dizem que Abraão procurava qual era a cidade, Hebreus 11, 8 ao 10. E assim, que Abraão ele habitava em tendas, né, com Isaac e com Jacó, que eram co-herdeiros da mesma promessa que ele. Porque Abraão buscava qual era a cidade, qual era o lugar que tinha os fundamentos no qual Deus era o arquiteto e construtor. Abraão queria saber, né, se ele saiu de uma cidade que era uma cidade tida como pagã, Babilônia, Babel, cidade fundada por Nimrod. Abraão saiu daquele lugar, mas ele esperava ir para o lugar que Deus lhe mostraria, né, para que ele fosse habitar com a sua família. Então, também eu falei na semana passada sobre as duas funções de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. O próprio nome Yeshua HaMashiach, né, fala das duas funções de Jesus. Jesus como Salvador, como o Yeshua. A palavra Yeshua significa salvação ou Deus salva, ou Salvador. Eu gosto de usar a palavra Deus salva, para dar a entender que Jesus estava na condição de homem, né, se esvaziou dos seus atributos divinos para estar como homem, na dependência do que o Pai estava fazendo. Então, Yeshua significa Deus salva. Yeshua é uma abreviação do nome Yehoshua, que no original é Josué, e que nos tempos da Babilônia houve essa abreviação de nomes, e Jesus recebeu este nome abreviado. Jesus nunca se chamou Josué, mas antes não existia o nome Yeshua. Existia o nome Josué, mas nos tempos da Babilônia começaram a usar como uma forma diminutiva de um nome. E Jesus recebeu o nome Yeshua. E na tradução das Escrituras, então, foi se chamado o nome Jesus, né? E Hamashia significa mestre de justiça, aquele que foi ungido, aquele que foi separado para ser mestre de justiça. Estão entendendo todos aí até agora? Estão entendendo bem até agora todos? Espero que sim. Deixa eu ver aqui. Só conferindo se estava tudo ok. Então, o último ponto da nossa classe passada foi: a nossa fé não pode ser passiva. Não podemos ter uma fé passiva. Precisamos ter uma fé ativa, que pratica, que exercita, que coloca em prática a confiança em Deus. Abraão precisou confiar, e essa confiança foi a sua decisão de agir, de sair de um lugar confortável, de um lugar comum, onde ele já estava adaptado, para ir a um novo lugar no qual Deus ainda iria lhe mostrar. Abraão não sabia para onde ia. Por isso, esta palavra também pode se usar, que é a emunar, a fé, pode também se chamar de bitahon. Já ensinamos aqui nas classes passadas, que é uma confiança, que é uma fé levada para o cotidiano, para o dia a dia. É uma confiança, é uma convicção de que algo vai acontecer, de que algo já está consumado. Abraão não sabia para onde ia, só sabia que Deus cumpriria o que lhe falou. Isso é fé. Abraão não precisou de documento, Abraão não precisou de coisas palpáveis, simplesmente ele creu no que Deus lhe disse. Isso é um nível de confiança muito grande. Ainda mais hoje em dia que as pessoas já não estão tão mais dando credibilidade às palavras. Abraão acreditou. Ele falou: se Deus disse, certamente ele vai cumprir. Então ele passou a caminhar baseado
na sua fé. A sua fé saiu do campo do entendimento para o campo da vivência, da prática. E esse é o nosso modelo de fé hoje em dia. Então, entrando aqui no nosso tema de hoje, vamos falar sobre os fundamentos. Os fundamentos do nosso discipulado apostólico. Decidi falar hoje sobre esses fundamentos, né, sobre o que vamos nos apoiar, né, porque quando se fala de apostólico, hoje em dia se entende muitas coisas, porque existem muitos moveres apostólicos, e muitos deles está relacionado com milagres, está relacionado com manifestações divinas, né, com grandes eventos. Mas vamos entender hoje os conceitos, os fundamentos do que realmente será esse discipulado apostólico que nós temos nos proposto. E o fundamento hoje do que nós vamos estudar está em Hebreus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Se você tiver Bíblia, acompanhe, senão você pode ler comigo aqui na sua tela. Que diz assim: portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Ou seja, os apóstolos de Jesus, que eram os discípulos, né? Eles consideravam Jesus como apóstolo e também sumo sacerdote. Por isso que aquela doutrina dos 12 apóstolos já cai por terra aqui, porque Jesus também era um apóstolo. Né? E vamos entender hoje o que é realmente um chamado apostólico. Então, os santos, que representam os crentes, aqueles que foram santificados, eles foram chamados a participar de um chamado celestial, como eu falei, né, da cultura revelada por Deus, da forma de se viver que agradava a Deus aqui na terra. Então, deviam considerar Jesus esse apóstolo, esse sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou. Ele foi fiel ao que lhe designou, que foi o Pai. Assim como Moisés também serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Ou seja, quando fala de casa, está falando de família, está falando de cultura, de educação, está falando de povo de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, podemos entender naquele período em que o povo saiu do Egito, a caminho do deserto, até chegar ao Rio Jordão, né, para conquistar Canaã, Moisés foi estabelecido como esse mediador, esse apóstolo, esse sumo sacerdote, né, esse que estava sendo a cobertura de todo o povo, a liderança espiritual. Mas isso foi provisório, né? Tudo isso foi para preservar um propósito até chegar o perfeito, que é Jesus. Né? Por isso, Jesus se tornou o nosso apóstolo principal e se tornou o sumo sacerdote principal da nossa confissão. E a carta de Hebreus é tremenda. Hoje, eu estudando um pouco sobre ela, realmente, eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu, alguns teólogos acreditam nisso também, eu particularmente acredito. E essa carta de Hebreus é uma carta de pura revelação do novo pacto. Não tem nada a ver com o pacto antigo, com o chamado lei mosaico, né? Ou lei mosaica de Moisés. Senão que é um chamado de Deus, e recorde que a palavra hebreu significa aquele que cruzou, ou seja, para sair de um lugar a outro. No caso, o apóstolo Paulo estava chamando aqueles que estavam no judaísmo, naquele judaísmo com aquele pacto com a lei de Moisés, no Monte Sinai, para que eles pudessem agora conhecer Jesus e ir para um novo lugar chamado Monte Sião, né? Um lugar que representa a congregação dos santos.
a congregação dos filhos de Deus. Então, vamos passar aqui, vamos entendendo primeiro o que significa apóstolo. Já falei isso, mas eu vou falar hoje de uma nova maneira. A palavra apóstolo é uma palavra grega. Significa mensageiro dos deuses. Nos tempos de Jesus não existia a palavra apóstolo. Ela só foi utilizada quando se foi traduzido as escrituras do hebraico, né, e das línguas antigas para o grego. Então utilizaram aí a palavra apóstolo. Ela não existia. Que significa um enviado, um mensageiro dos deuses. Já no hebreu, esta palavra se chama sheliach. Sheliach, que significa emissário. O que significa um apóstolo, um emissário? Ou um sheliach? Significa um que representa outro, um representante legal. Um que representa outro. Significa um que porta boas novas. Significa um autorizado a executar alguma coisa. Um que foi mandado. Está debaixo de um mandado. Significa também um abridor de caminhos, uma ponta de lança ou uma flecha. Ou seja, sempre que Deus quis fazer algo novo nas Escrituras, sempre enviou alguém primeiro. Esse primeiro que ia era o apóstolo, era o sheliach, né? Podemos ver isso quando foi enviados os espias a espiar a terra de Canaã. Aqueles enviados eram apóstolos. Não se vê essa palavra propriamente dita, mas conseguimos entender a função desses emissários, né? E quando eles voltaram, eles deveriam trazer os 12 espias, está registrado em Números, se eu não me engano, de Números 13 ou 14. E quando eles voltaram de espiar a terra de Canaã, a terra prometida, eles deveriam trazer as boas novas, um reporte, né? Um informe a todo o povo. Só que 10 desses trouxeram más notícias. Disseram que a terra era cheia de gigantes, que a terra engolia pessoas e que não teriam condições de conquistá-la. Enquanto que somente Josué e Caleb trouxeram boas notícias. Números 13. Então, por causa disso, somente Josué e Caleb, né, e as suas tribos, e as gerações de 20 anos para baixo, 21 anos para baixo, foram que entraram na terra de Canaã, a terra prometida. Então, entendemos que um apóstolo é um enviado, um emissário, um que representa outro, um que porta boas novas, boas notícias, um autorizado a executar alguma coisa. Ou seja, quando você é delegado, quando alguém te outorga alguma função, alguma atividade, alguma tarefa, então você faz sem temor, porque você foi autorizado para fazer aquilo. Você não está fazendo de forma ilegal, você está fazendo de forma legal. Um apóstolo também é um abridor de caminho. Recordem que Jesus chegou a Pedro e disse: Pedro, eu te dou as chaves do reino. Por que Jesus deu as chaves do reino a Pedro? Não foi somente a ele, senão que cada apóstolo tem acesso a abrir caminhos, né, a penetrar em lugares que ainda não se foram conquistados. Os apóstolos são essas pontas de lança, esses abridores de caminho. Mas por que Jesus entregou essas chaves a Pedro? Para que Pedro pudesse inaugurar algo novo, né, que ainda não havia sido inaugurado naquele tempo. E o que foi que Pedro inaugurou? Pedro inaugurou a revelação de que o Pai não era pai somente de Jesus, senão que era pai também de Pedro. Porque Jesus falou: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Se o meu Pai está te revelando, ele também está dizendo que é o seu Pai. Ou seja, Pedro naquela hora estava bebendo diretamente da fonte do Criador. Ele já não estava mais ouvindo as palavras de Jesus, senão que ele se conectava à fonte, diretamente. E essa é a vontade do Pai, porque Jesus disse, né, que ele era o caminho, ele era a verdade, era a vida ao Pai.
Ou seja, o evangelho do reino, ele vem para nos reconciliar com o Pai, para que possamos acessar novamente esse lugar aonde ouvimos o Pai, aonde falamos com o Pai, aonde temos acesso ao Pai. Porque o que a religião fez? Criou uma figura de Deus, né? Um Deus carrasco, um Deus que não dialoga, que não conversa, que não tem tempo, um Deus que está tão ocupado que não tem tempo para nos ouvir. Isso foi uma figura, uma ilustração da religião. E por isso que as pessoas criaram outros caminhos, porque tinham medo de lidar diretamente com a autoridade divina. Mas Jesus não falou, não, eu sou o caminho ao Pai. Mas uma vez que vocês alcançam beber desse lugar, desta fonte, vocês alcançam ouvir o Pai. Então, desfrutem, entrem na presença, se relacionem com o Pai. Amém? Então, vamos entender agora o que representa um sumo sacerdote. Essa palavra sumo sacerdote também é uma palavra grega, não existia no contexto hebreu. No hebreu é um kohen. Kohen é um sacerdote. Kohen e gadol significa o principal, o maior, né? A cabeça. Então é kohen gadol, é o sumo sacerdote. Kohen é sacerdote, gadol é o principal, o maioral, né? Aquele que está naquela função sobre outros, superior, o líder. Então vamos entender, porque o Antigo Testamento nos fala de sombras, de figuras, e nos serve para a gente entender, né, algumas funções, atribuições que Jesus veio fazer no Novo Testamento, e que muitas vezes, porque a gente não via Jesus dentro de um templo, porque somente os levitas no tempo de Jesus entravam no templo para servir dentro do templo. Jesus entrava somente até o pátio do templo, onde qualquer pessoa podia passar. Então, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram responsáveis de cuidar da adoração ao Eterno, para que atraísse a nuvem da presença, a Shekinah. Ou seja, os sacerdotes tinham essa responsabilidade de adorar, cuidar de tudo que se refere de adoração, para que a presença divina fosse atraída até a terra, até os territórios, até as famílias, as pessoas. Tanto é que eles tinham um conceito de que se houvesse uma morte na cidade, é porque o sacerdote não tinha cumprido corretamente a sua função. Ou seja, tinha uma demanda muito grande sobre o sacerdote. Porque se a presença de Deus não fosse perceptiva, né, não fosse intensa, então é porque o sacerdote estava descuidando do seu ofício. Então, os sacerdotes também era quem administrava o altar. Quando se fala de altar, se fala de perdão, se fala de oferta, de direitos, boas ações, se fala de bênção, se fala de vida. Então, o sacerdote era quem administrava isso. É quem dava entendimento ao povo do como deveria apresentar a Deus as suas ofertas. Como que deveriam trazer, qual tipo de oferta, para que dia, para qual hora, para qual propósito. É quem cuidava da parte de educação, ensinava o povo e também administrava o altar, consequentemente. Os sacerdotes eram um mediador entre Deus e o povo e também entre o povo e Deus. Porque no caso do sumo sacerdote, era o único que podia entrar no lugar santíssimo. Ele entrava lá uma vez ao ano, no dia da expiação, no dia de Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês do calendário bíblico. Então ele entrava para interceder pelo povo. Após preparar a oferta, né, ele entrava na presença de Deus, para que Deus pudesse perdoar o pecado do povo. Uma vez o Senhor dizendo, estão perdoados o pecado do povo. Então ele saía para anunciar e proclamar as boas novas. E diziam, Deus perdoou o pecado de todos. Se alegrem, celebrem, festejem. Mas se Deus também não perdoasse, então o povo ia ter que se humilhar, ia ter que jejuar, ia ter que
se render diante do Senhor. Então, o sumo sacerdote, ele era esse mediador entre Deus e o povo e entre o povo e Deus. Também o sumo sacerdote, né, o sumo sacerdote, é um tipo de guardião do pacto. Ou seja, Deus fazia um pacto com o povo e o sacerdote era que guardava esse pacto. Eles é que guardavam o pacto. E guardar significa guardar todas as instruções e também ensinar do jeito que Deus falou, sem alterar, sem acrescentar. Assim como foi com Moisés, quando subiu no monte Sinai, e o Senhor lhe falou as 10 palavras, então Moisés não podia alterar as palavras, não podia acrescentar e nem podia tirar. Deveria guardar, ser um guardião do pacto. Então, todas essas funções Jesus também cumpriu. Vamos entender aqui. Vamos entender agora os tipos de sacerdócio. Vou falar somente de 3, que houveram muitos. O primeiro tipo que eu vou falar é o sacerdócio chamado de Melquisedeque. A palavra Melquisedeque, na verdade, vem de 2 palavras do hebreu, que é Melech Tzedek. Significa rei justo, ou rei de justiça. Isso está em Hebreus 7, do 1 ao 3. Eu quero chamar vocês para a gente fazer essa leitura. Hebreus 7, do 1 ao 3. Vamos ver o que as escrituras falam de Melquisedeque. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela para que vocês possam ver. Vou deixar só uma versão. Vou ver. Aqui está. Vou aumentar aqui um pouco mais. Pronto. Esse Melquisedeque era rei de Salém. Daí vem a palavra Shalom, né, de Salém. E também era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, ele era rei de um território chamado Salém e também era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, né, ou seja, teve uma guerra de reis, e Abraão voltou vitorioso. Então, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então, Abraão separou a 10ª parte de tudo e o entregou a Melquisedeque, chamado dízimo, né? Cujo nome de Melquisedeque significa rei de justiça. Olha só, rei de justiça, enquanto rei de Salém quer dizer rei de paz. Ou seja, esse Melquisedeque era uma sombra, uma tipologia, uma figura do próprio Messias, né? Ele era rei de um território no qual chamava Salém, que significa rei de paz ou reino de paz. E o seu nome significa rei de justiça. Significa que era um governo tão justo que havia paz. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Porque todo mundo tem paz, não tem guerra, não tem violência, não tem problema. Por quê? Todo mundo está feliz. E está dizendo assim, no versículo 3, e não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de seus antepassados, nem de começo, nem fim de sua vida. Semelhantemente, o Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Isso fala que esse Melquisedeque, que muitos pensam que era um anjo, que apareceu a Abraão e não é anjo, né? Segundo nos contam os sábios, mestres das Escrituras, que Melquisedeque era o primeiro filho, o filho mais velho, primogênito de Noé, chamado Sem. E as Escrituras dizem que ele não tinha registro de pai, de mãe, de antepassado, nem começo de vida, nem fim de vida. O que significa isso? Significa que a Bíblia está dizendo aí, em código, que ele havia sido santificado. Ele havia sido separado
para o sacerdócio, para Deus, para o serviço ao Senhor. E tudo que Deus santifica, né, é como se Deus começasse algo novo, uma nova genealogia. Assim como Jesus, que é a raiz de Jessé, né, que é um rebento, que é uma nova genealogia. Assim também era com Melquisedeque, que era Sem. Mudou o nome de Sem e se converteu em Melquisedeque. Amém? Então vamos agora para o segundo sacerdócio. O sacerdócio de Levi. Quando foi que o sacerdócio de Levi foi estabelecido? O de Melquisedeque foi antes do que chamamos de lei mosaica. Já o sacerdócio de Levi foi estabelecido no período em que Israel saiu do Egito e estava peregrinando no deserto até chegar em Canaã. E durou bastante tempo, até a vinda do Messias. O sacerdócio levítico ficou em vigor, em vigência. E de Levi foram muitos sacerdotes. Arão, os filhos de Arão, teve os filhos de Zadok, teve o Finéias, que foi também um dos escolhidos, porque honrou o nome do Senhor, e muitos outros, até chegar ali o período de Zacarias e João Batista. João Batista foi um que nasceu no sacerdócio levítico, mas nasceu fora das estruturas. As escrituras dizem que ele foi pregar a sua mensagem de arrependimento no deserto, às margens do Jordão, fora do templo, fora das estruturas, né? Por quê? Porque João Batista não só era um sacerdote, senão que era um profeta. E ele estava com uma encomenda que era preparar o caminho do Senhor. Preparar um povo bem disposto para receber o Mashiach, o rei de justiça. Não Melquisedeque, mas um semelhante a Melquisedeque, que é o próprio Jesus, Yeshua. Então, aqui em Sacerdócio de Levi, fala em Hebreus 7, dos 5 ao 7. Vamos aqui recordar. Hebreus 7, dos 5 ao 7. Que diz assim: a lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo dos seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Ou seja, eram irmãos, mas tinham ofício. Né? Eram representantes de Deus dentro desta tarefa de abençoar a economia do povo. Então, Melquisedeque, versículo 6 diz: Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo, em seguida abençoou Abraão, que havia recebido as promessas. Ou seja, o que o Paulo está dizendo aqui no texto é que Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque era superior de Levi. Porque o próprio Abraão, que era pai de Levi, né, pai dos filhos de Isaac, de Jacó e de Levi, possivelmente, né, estava nessa linhagem. Melquisedeque foi quem recebeu os dízimos de Abraão. Então diz, sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Olha que tremendo isso aqui. Há uma chave. Quem é que pode abençoar? Aquele que está em uma melhor posição diante de Deus. Por que Deus coloca pessoas em posições maiores? Para que elas sejam bênção para outros. Somente aquele que é maior que pode abençoar. Quem é menor não pode abençoar. Isso em qualquer princípio. No que se refere a espiritual, à economia. Quem é que pode compartilhar das suas dádivas? Quem tem muito, quem tem abundância. Quem tem pouco, ou pensa que tem pouco, não pode compartilhar. Ou seja,
quem abençoa é quem é superior. Se tratando do cenário familiar, quem abençoa na casa? São os pais que abençoam os filhos, não os filhos que abençoam os pais. Então, se refere isso a todos os âmbitos, né? No que se refere à igreja, ministério, trabalho, né? Os patrões, né? Os empreendedores que abençoam os trabalhadores. Abençoa lhe dando trabalho, lhe dando pagamento, lhe dando honra, dignidade, né? Lhe dando um desígnio de vida, de propósito. Então, entendemos que Levi foi um sacerdócio transitório, né? Ele era menor do que o de Melquisedeque e também muito menor do que o de Jesus. Era um sacerdócio provisório. Ainda hoje se tem muito misticismo quanto ser da tribo de Levi, quando diz assim, eu conheço um judeu que é da linhagem de Levi. Esse sacerdócio já caducou, já acabou, né? E vamos entender por quê. Porque o sacerdócio de Levi era um sacerdócio familiar. Somente os filhos, dentro da tribo de Levi, haviam diversas famílias. A família de Arão, dos Coatitas, dos Merari, dos Gersonitas, e cada um tinha suas funções. Não eram todos que faziam as mesmas coisas. Uns ficavam no altar, outros na música, outros no armar e desarmar as tendas, ou no que se refere à organização do templo. E dentro dessas famílias, apenas alguns é que serviam. Era bem restrito, era familiar, sacerdócio familiar. Já no sacerdócio de Melquisedeque, ou de Yeshua, significa que são sacerdócios que são chamados. Por isso que se explica muitas vezes não termos pais pastores, não termos pais que são, às vezes, referência para nós espiritual e a gente ser chamado em meio a um contexto totalmente fora dos padrões religiosos e a gente entender o nosso chamado e o Senhor nos escolher e nos colocar em uma posição de sacerdotes diante dele. Porque se fosse na linha no sacerdote de Levi, isso não era possível. Somente quem pertencia à tribo de Levi, quem pertencia à linhagem de Arão, é que poderia servir e participar do altar. Já no sacerdócio de Jesus, não. Todos quantos ele chamou, os também lhes deu poder, autoridade. Primeiro, para se tornar filhos de Deus. Segundo, para serem participantes do altar. Ou seja, lhes chamou para serem ministros de um novo pacto. Aleluia. Então, esse novo pacto, né, é o que faz totalmente a diferença nesse nosso discipulado. O nosso discipulado, esse discipulado apostólico, ele está totalmente fundamentado no novo pacto. Né? E o que é que representa o novo pacto? A minha esposa está dizendo que eu não li as escrituras aqui em Hebreus 7, do 11 ao 17. Vamos voltar, então. Hebreus 7, do 11 ao 17. Para a gente não ir correndo. Que diz assim, falando do sacerdócio do Messias. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sobre o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado perfeição, por que seria então necessário estabelecer outro sacerdócio, com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? Esse texto aqui é chave, ainda bem que você me fez voltar, meu irmão. Diz assim, ó, se o sacerdócio muda, se há mudança no sacerdócio, também é preciso que a lei mude, se muda a lei. Por isso que hoje nós não precisamos guardar as 613 leis que Deus entregou a Moisés. Passou, não foram só 10 mandamentos, não, 10 principais. A Constituição da nação, Constituição jurídica, a Carta Magna da nação, tinha 613 leis.
que depois foram acrescentadas mais 200, num total de 813, quando Jesus chegou e disse que não guardava doutrina de homem. Jesus nunca foi contra as chamadas leis de Moisés. Jesus guardou todas elas, não quebrou nenhuma. O que Jesus não guardava, não obedecia, eram as chamadas doutrinas de homem. Essas que foram acrescentadas depois, né, da morte de Moisés, quando o povo já estava em Canaã, se levantaram outros mestres e começaram a acrescentar coisas que não era o que Deus instruiu. Mas, resumindo, né, toda vida que houver uma mudança de sacerdócio, né, uma mudança de liderança, de gestão, se muda também a lei, a forma de governar, a forma de lidar com as coisas. Alguns são mais exigentes, outros são mais flexíveis. Isso no âmbito de família, isso no âmbito de profissão, de empresa, de ministério, de governo, e também no que se refere ao sacerdócio, né? E Jesus era totalmente diferente dos que lhe antecederam. Por isso que ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ensinava totalmente diferente como os demais ensinavam na sua época. Por quê? Porque ele já estava sendo inserido para ser esse novo sacerdócio. Então, aqui no versículo 13 diz, pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo. Olha só, somente a tribo de Levi servia. Jesus pertencia à tribo de Judá. Por isso houve uma mudança totalmente no sacerdócio. De fato, todos sabem que o nosso Senhor veio da tribo de Judá. E Moisés nunca mencionou que da tribo de Judá viriam sacerdotes. Por isso que Jesus representa esse novo sacerdócio, que não era segundo a ordem de Levi, senão que era uma ordem parecida com a de Melquisedeque, mas era a ordem do Messias. Porque quando fala de Melquisedeque, fala daqueles que foram chamados por Deus, daqueles que foram separados, daqueles que foram purificados. E essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante ao de Melquisedeque, a qual se tornou sacerdote não por cumprir leis. Olha só a diferença do novo pacto. Se torna sacerdote não por cumprir leis ou exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. No original se diz pelo poder de um decreto, pelo poder de um pacto, de um juramento. Porque Deus disse, hoje te gerei, tu és meu filho, tenho te escolhido para ser sacerdote diante de mim, na minha presença. Ou seja, com Levi, Deus não fez isso. Mas com Jesus, né, nesse novo pacto, as Escrituras dizem que o Pai jurou. E o que é tremendo nisso? Muitos podem dizer, mas Jesus era filho de Deus, por isso que ele foi escolhido. Não. Temos que tirar esse conceito, porque senão seria a família de Levi aí. Herança. Não. Foi um direito legalmente conquistado. Jesus obedeceu, guardou todos os mandamentos. E por causa da sua retidão de vida, a Bíblia diz que o Pai fez um juramento. O Pai emitiu um decreto. Fez um pacto com Jesus. Em Jesus, né? Com ele e através dele. Dizendo, pois a respeito dele foi dito, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, esse é o nosso discipulado apostólico, que nós estamos no sacerdócio de Yeshua. Yeshua é o nosso sumo sacerdote, é o apóstolo da nossa confissão, é aquele que o Pai enviou. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
Jesus é o apóstolo dos apóstolos. Jesus é o sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes. Nós somos os que preparamos a mesa, o altar. Mas o Senhor, Jesus, é aquele que está diante do Pai, intercedendo por nós. E aqui diz um novo pacto. Jesus, Hebreus 12, 24. Jesus é mediador de uma nova aliança. O sangue aspergido que fala melhor do que falava o sangue de Abel. Fala de coisas melhores, melhores promessas, melhores benefícios. Ou seja, Jesus, ele é o mediador dessa nova aliança. Não podemos falar de nova aliança, de novo pacto, não podemos falar de reino de Deus sem falar do pacto com Jesus. Porque Jesus é que nos introduz nesse pacto com Deus. E é muito melhor do que de Abel. Quem era Abel? Abel era um justo. E a Bíblia diz que o seu irmão Caim o matou. E o sangue de Abel começou a clamar por justiça. E se o sangue de Abel clamava, quanto mais o sangue de Jesus, que é o justo, clama por justiça. E quando vamos entender aqui o que é justiça, já ensinei aqui. Quando se fala de justiça no pensamento bíblico hebreu, totalmente diferente do pensamento ocidental, porque quando falamos, eu quero justiça, quando a gente fala isso, a gente está querendo que o outro seja punido. No pensamento ocidental. Eu quero que o outro receba o que ele merece, eu quero que ele seja punido. Só que, biblicamente, justiça não é isso. Biblicamente, justiça é tzedakah, que significa dar a outro o que ele precisa, não o que merece, o que precisa. Nós precisávamos de salvação, não merecíamos salvação. Por isso, a Bíblia diz que o Pai fez justiça nos dando Jesus, nos dando o que merecemos. O novo pacto é um pacote. Eu quero que você guarde isso. A gente já está finalizando. O novo pacto é um pacote com melhores promessas. Quando se falava antigamente de evangelho, se entendia somente a salvação como um direito adquirido. Eu aceitei a Jesus, então eu ganhei a salvação. Não. O novo pacto, o evangelho do reino, ele vem nos trazendo um pacote, né? Um combo de benefícios, que inclui a salvação, inclui o direito à cura, à libertação, à prosperidade, à transformação e muitas coisas que o reino vem trabalhando em nossas vidas. Não que seja de forma instantânea, é um processo. Mas tudo começa com a justificação de uma consciência pecadora, de uma consciência que nos acusa, né? Uma consciência de que estamos com inimizade com Deus. E Jesus vem para eliminar essa consciência. Jesus vem para restaurar novamente uma consciência de justiça, de retidão, de dignidade. Então, em Hebreus 8, do 6 ao 13, eu não vou ler tudo, mas que você possa anotar isso para ler depois. Diz assim: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores, ou seja, melhores promessas. O antigo pacto, ou pacto chamado lei mosaica, ele tinha promessas, mas ele era condicional. Deus abençoava os que caminhavam em retidão. Deus demonstrava favor para aqueles que caminhavam corretamente. Né? A gente pode ver isso em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvides a minha voz e obedecerdes os mandamentos, todas estas bênçãos te alcançarão. As bênçãos só vinham se ouvisse a voz e obedecesse os mandamentos. Mas o novo pacto não. A Bíblia diz que o Senhor nos amou, nós ainda sendo pecadores, estando ainda como inimigos de Deus. E Jesus demonstrou o seu amor para conosco, para nos reconciliar com o Pai, nos atrair novamente à presença do Pai. Isso é a verdadeira justiça, é dar
aquilo que nós precisamos, não o que merecemos. E tudo isso é adquirido por causa desse novo pacto, né? Desse plano perfeito do Pai em redimir o homem, em resgatar o homem, em transformar o homem, né? Em trazer o homem às suas bênçãos, não pelos seus méritos, senão pela sua graça. É os méritos de Cristo, do Messias. Ou seja, no Antigo Pacto, no chamado Antigo Testamento, era 50-50. Deus só te abençoava se você caminhasse na sua obediência, nas suas instruções. Já no Novo Pacto em Jesus, o apóstolo Pedro tem uma revelação tremenda. Se eu não me engano, é o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, não estou lembrado exatamente. Ele diz assim, que o Senhor nos abençoou com toda classe de bênção nos lugares celestiais. Ou seja, já fomos abençoados. Não porque merecemos, senão que já houve um pacto feito em Jesus. Já houve um direito transferido. Já houve um ato legal de Deus. Deus se proveu de um pacto no qual nós simplesmente nos resta receber. Não temos mérito nenhum. E nesse novo pacto é tão tremendo porque, por exemplo, se nós associarmos isso ao relacionamento de família, qual é o pai? Nesse novo pacto, Deus se revela como pai, não como Senhor, não como um Deus, mas como pai. Qual é o pai que, vendo seus filhos tomarem alguma decisão errada, né, fizerem alguma coisa errada, vai expulsar os filhos de casa? Vai dizer que os filhos, vai deserdar os filhos? Não. Senão que ama, busca corrigi-los, apoiá-los, não apoiar nos seus erros, mas busca ensinar os filhos ao caminho correto. Não desiste dos filhos, não desiste da relação. Então, nesse novo pacto, né, Deus é revelado como um pai amoroso. Assim como a parábola ilustrada de Jesus do filho pródigo. O filho pródigo pediu a parte da herança antecipada, saiu de casa, foi e gastou de forma equivocada tudo que tinha. Perdeu tudo, com falsos amigos, com ilusões, com paixões. De repente ficou na pior. Começou a ter uma mentalidade escrava, começou a desejar comer comida de porcos. E aí lembrou, vou voltar à casa de meu pai. Isso representa um novo pacto. Não importa os erros que cometemos, não importa as decisões erradas que tivemos. O importa é recordar que nesse novo pacto sempre seremos aceitos na casa do Pai. Sempre haverá as portas abertas para nós. Porque Deus não olha para nós e diz, você é um pecador. Não. Deus olha para nós e diz, eu já enviei o meu filho para morrer por você, para te resgatar. Porque Jesus é o mediador desse novo pacto. Então, para ir finalizando, precisamos entender o nosso chamado a esse ministério da reconciliação. E aqui eu quero que você abra comigo também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 20. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Efésios 1:3 me diz aqui, a minha ajudadora. Então, 2 Coríntios, vamos ver aqui, livros. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 20. Temos que entender esse ministério. Esse é o nosso chamado hoje. Esse chamado a ser ministros do novo pacto. Não fala de ministro, fala de ministério.
fala de trabalho, fala de desígnio, né? Versículo 18 diz: tudo isso vem de Deus. O que é que vem de Deus? Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou, ou seja, nos trouxe uma encomenda. Qual é a encomenda que você tem? Se você acha que você chegou aqui no discipulado e que Deus não tem nada na sua vida, já vou te trazer a consciência do que você tem da parte de Deus. Você tem um ministério para reconciliar pessoas com Deus, né? Diz assim: por meio de Cristo nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Que diz assim: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. Olha que tremendo. Deus não estava levando em conta mais os pecados das pessoas. Deus estava decidido a reconciliar, a perdoar, a recomeçar a relação. E também Ele nos chamou a ser participantes desse ministério da reconciliação. E Ele nos deu também esta mensagem maravilhosa da reconciliação. Por isso que nós já temos o que proclamar. Temos que dizer: reconciliem-se com Deus. Né? Arrependam-se dos seus maus caminhos, porque Deus está disposto a perdoá-los, e voltem para o novo pacto, voltem para o pacto com o Senhor, onde vocês vão ser abençoados, vão ser curados, vão ser libertos, vão ter todos esses benefícios desse pacote, né, que a salvação e o reino nos proporciona. Versículo 20 diz: agora, portanto, somos o que? Embaixadores, representantes de um reino, né? Representantes de um governo, representantes do Messias. Deus fez o seu apelo por nosso meio. Falamos em nome de Cristo, quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Nós somos chamados a levar essas boas notícias. Por isso que esse discipulado apostólico é para formar discípulos apostólicos. Aqueles que são enviados, aqueles que vão representar a outro. Representar quem, pastor? Vou representar o Senhor? Não, vai representar Jesus. Porque Jesus nos chamou para ir em seu nome, para usar o seu nome, para falar em nome dele, sendo essa extensão do seu ministério, o ministério da reconciliação. Sendo intercessores diante de Deus e diante do povo. Então, precisamos entender esse chamado à reconciliação. Né? E que você já possa praticar isso hoje. Se você tem consciência de que cometeu algo, que você praticou algo, e que te entristeceu ao Senhor, que te afastou de Deus, saiba que, por isso que o apóstolo Pedro diz: filhinhos, não pequem. Mas, se pecarem, recorde que vocês têm um advogado, esse é perito, Jesus Cristo. Então, cheguem diante do Pai e digam: Pai, Jesus Cristo já pagou o preço pelo meu perdão, pelas minhas dívidas, já perdoou todas as coisas, já cancelou as maldições, e eu sei que eu posso entrar na tua presença agora como um filho, por causa dos méritos de Jesus. Quando o Pai ouve você falar isso, que o que Jesus fez, porque foi providência do Pai, quando você chega diante do Pai dizendo: Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus, o Pai diz: como eu fico feliz. Porque se você viesse baseado nos seus próprios méritos, eu ia dizer: você não pode se aproximar de mim. Mas se você vem em nome de Jesus, então pode entrar. A sala está aberta, as portas estão abertas. E aí, quando você está reconciliado com o Pai, você vai aprender a ouvir o Pai, vai ouvir a sua voz e vai levar esta mensagem do que o Pai te falar ao seu coração. Você vai levar às pessoas e vai dizer: ei, Deus todavia te anda buscando, Deus quer curar a sua vida, Deus quer restaurar a sua vida. Né? Vá para os caminhos do Senhor, busca a Deus. E isso não há religião nenhuma, isso há a mensagem do Evangelho.
a mensagem do Evangelho do Reino, no qual Deus estabeleceu Jesus como rei e nós como cidadãos do reino, e precisamos também atrair outros para essa cidadania. Outros que o Senhor mesmo está tratando agora de libertar, de curar, de restaurar. E muitas pessoas estão afastadas de Deus porque pensam que já não tem mais jeito para suas vidas, já não podem mais se reconciliar com Deus, que Deus não vai perdoá-las. E a religião emite essas mensagens. A religião é aquele grupo de pessoas que negociou com Judas para entregar Jesus, lhe deu 30 moedas de prata. E Judas voltou arrependido, querendo perdão. A religião disse: que nós temos contigo foi culpa tua, paga os teus pecados. Mas Jesus não. Jesus trata diferente. É como Pedro, negou Jesus 3 vezes. E Jesus chega perto dele e diz: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, não importa o que você fez de errado. Importa o que você vai decidir fazer hoje. Volta para o lugar que eu te chamei. Volta a desempenhar a função que eu tenho para ti. De ser um reconciliador, de ser um intercessor, de ser um representante meu, de ser um mensageiro dessas boas novas. Porque através de ti farei maravilhas. Através de ti falarei a muitos corações, restaurarei muitas vidas. E o Pai conta conosco para que nós possamos levar a cumprimento todo o plano, todo o propósito divino para esse tempo, para essa geração. O Deus poderia fazer tudo só, mas Deus faz tudo de forma legal. Deus enviou um homem chamado Jesus Cristo. Era filho de Deus na essência, mas o corpo era corpo de humano. Tinha 2 braços, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos. Era um ser humano como nós. E ele foi a oferta do perdão, do resgate, da reconciliação. Porque tudo que Deus vai fazer na humanidade precisa de homens. Deus quer operar muitas coisas, mas precisa que a gente ore, precisa que a gente atue, que a gente se coloque para ser esses assistentes do reino. Que a gente perdoe. Muitas pessoas nunca vão experimentar o perdão de Deus até que a gente chegue e diga assim: olha, Deus te perdoa. E eu te perdoo. Nós temos o poder de trazer essa presença divina para essa terra. De trazer a presença de Deus para as pessoas, para as famílias, para os ambientes. Então, eu quero deixar você hoje com essa reflexão, com essa mensagem. Que você tenha o ministério da reconciliação. Atue como tal. Né? Porque cada vez que você trabalha para reconciliar as pessoas com Deus, você também vai crescendo nesse relacionamento. Cada vez que você atua com o entendimento do novo pacto, não cobrando e acusando as pessoas dos seus pecados, mas recordando da graça, da justiça perfeita de Deus, mais você vai se elevar na consciência de que Deus te ama. Recorde daquela parábola que não é uma parábola, não, é uma história mesmo. Jesus estava na casa de Simão, um fariseu, e de repente chega uma mulher pecadora e começa a chorar nos pés de Jesus. E beijar os pés de Jesus. E aí todos começam a julgar Jesus e dizendo: se esse fosse um profeta de verdade, saberia quem é que está tocando nele. Uma pecadora. E Jesus, conhecendo os pensamentos das pessoas, disse: olha, eu cheguei aqui na sua casa, Simão, você não me recebeu com honra, não ungiu minha cabeça, não me deu um ósculo santo, não me honrou. Mas essa mulher, desde que chegou aqui, ela está chorando nos meus pés. Por isso eu digo que os muitos pecados dela é perdoado. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Ou seja, isso é uma revelação poderosa. Quando a gente segue cobrando as pessoas e acusando as pessoas, a gente está se autocondenando. Mas quando a gente começa a abençoar, começa a dizer, né, às pessoas que Deus quer perdoá-las, que Deus quer restaurá-las, a gente começa a trazer essas bênçãos sobre as nossas próprias vidas. Porque nós temos o ministério da reconciliação, não da divisão, mas da reconciliação.
reconciliando as pessoas com Deus. Amém? Vamos orar encerrando. Já chegamos aqui no nosso final de hoje. Aleluia. Deixa eu só encerrar aqui no... Vou orar. Deixa eu só encerrar aqui no Facebook. Shalom, Ana Cristina também chegou aí. Johanna. Espero que tenha entendido. Que o Pai abençoe vocês poderosamente. Vamos orar. Pai, nós te damos graça pela tua palavra que foi compartilhada essa noite, a tua mensagem, que venha produzir frutos de justiça, 30, 70 e a 100 por um. Pai, tomamos consciência hoje que estamos no novo pacto, no qual já foi constituído um sacerdote, um sumo sacerdote apóstolo da nossa confissão. Por isso, Pai, não queremos seguir os sacerdócios anteriores, queremos ficar nesse sacerdócio, esse sacerdócio que restaura a nossa vida, que perdoa, que cura, que liberta, em nome de Jesus, através desse novo pacto. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar as nossas vidas por completo. Ajuda-nos, Pai, a restaurar nossas vidas por completo, a reconciliar cada área da nossa vida, também dos nossos familiares contigo, aqueles que estão afastados dos teus caminhos, Pai, que o Senhor possa atraí-los para ti. E nós nos comprometemos de ser esses sacerdotes na nossa casa, que vamos administrar o altar, que vamos atrair a presença, que vamos guardar o pacto do Senhor, não ensinando diferente, não acrescentando e nem tirando, senão que vamos transmitir a mesma mensagem. Se o Senhor nos perdoou de graça vamos anunciar o evangelho da salvação e do perdão em um nome poderoso de Jesus. Pai, cobre com o teu precioso sangue a vida de cada pessoa aqui presente nessa reunião hoje, nesse discipulado, a Johanna, a Ana Cristina, a Elci, o Peter, a Gabriela, a Alessi, todos que estão assistindo aqui pelo Zoom, também aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook. Pai, que a tua cobertura seja sobre cada um, até mesmo aqueles que vão acompanhar a gravação depois, que o Senhor possa abençoá-los de forma grandemente, Pai. E eu ministro essa bênção não de mim, senão desde o sacerdócio de Melquisedeque, desde o sacerdócio de Yeshua, aquele que é maior, que é superior, que pode abençoar nós que somos menores, que estamos simplesmente proclamando que Jesus já conquistou para nós toda a classe de bênção e que seja desatada em nossas vidas, que seja manifesta em nossas vidas, através de salvação nos nossos lares, através de restauração nas nossas casas, através, Pai, da operação do Teu Espírito, dando cumprimento à obra que o Senhor começou em nossas vidas. Declaramos que esta obra não ficará inacabada, senão que esta obra vai se concluir em nossas vidas, em o poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou desativar aqui a transmissão do Facebook. Estamos ao vivo lá. Shalom a todos. Compartilhem a mensagem com outros e deixem seus comentários. E também vou ficar aqui com vocês no Zoom. Antes eu vou aqui encerrar a gravação também.